Olá, esse período de quarentena que a gente tá vivendo, meio forçado, né? A contragosto. Eu gostaria de conversar algumas coisas, tirar um tempinho para a gente conversar algumas coisas que são da minha alçada. E eu quero começar esse primeiro momento, de outros que virão, certamente, espero que venham, sobre a leitura. Nesse primeiro momento, o que eu quero falar é refletir sobre como é que a gente deve pensar a leitura? Esse momento que a gente está em casa, com tempo, né? E a gente pode ocupar esse espaço que às vezes impedia a gente com a leitura, lendo um livro, lendo um jornal, lendo revista, né? Lendo romance, lendo a paisagem, olhando pela janela, indo ao quintal, qualquer lugar. Antes de eu começar, eu quero três perguntinhas. A primeira pergunta é: o que é que tu tens lido? A segunda pergunta, né? Sobre o que tu tens lido? A terceira pergunta, como é que tu lês? Né? E mais uma pergunta para ti, o que é que isso que tu tens lido tem contribuído para a tua vida, para o teu dia a dia? Eu creio que a leitura ela pode nos tornar melhores, né, em muitos sentidos. Em algumas vezes as pessoas se tornam piores, né? Leem para fazer coisa ruim, mas na maioria das vezes elas leem para se informar e acabam se tornando pessoas bem melhores. A leitura ela é algo que tem que ser por interesse, né? Eu tenho que ter interesse em ler, eu tenho que ter vontade de ler, eu tenho que querer ler. O que foge disso aí é uma obrigação. Muitos leem, quem é estudante lê, porque tem que estudar, tem que fazer prova, tem que fazer trabalho, tem que pesquisar, e aí a leitura ela vai muito mais por obrigação, né? Nem tanto por vontade, né? Por interesse. Outros leem porque ouvi alguém falar de um livro, né? De um filme, de uma outra situação, e a curiosidade ela acaba levando à leitura, né? Ler. Muitas vezes eu tenho lido dessa forma. Alguém comenta sobre um livro, alguém lê um livro, alguém posta sobre um livro, e aí eu vou buscar esse livro. Hoje, graças a Deus, como a gente não pode sair para comprar, dá para baixar livro. Então, dá para ler o livro pelo próprio notebook, pelo próprio computador. Né? A leitura, para mim, ela é como aquela coceira que começa e desperta algo além e depois se torna, né, prazeroso. Isso para mim é a leitura. Eu quero começar nesse primeiro momento com três situações de leitura. A primeira é do nosso mestre de educação, Paulo Freire. Eu creio que o Paulo Freire dispensa qualquer apresentação. Né? Muito já se falou, muito tem se falado e muito já se escreveu sobre o Paulo Freire. E eu gostaria que o que eu quero ler dele é um trecho de como é que ele nos leva a pensar a leitura. Né? Para o Paulo Freire, né, ler não é caminhar sobre as letras. O Paulo Freire ele entende a leitura como interpretar o mundo. E justamente a partir desse interpretar o mundo, como ele nos leva a ver esse mundo, é que ele nos leva a ler esse trechinho que eu vou ler para vocês. Né? Olha, interessante como é que ele nos leva a perceber como é que se processa a leitura. Ele diz da seguinte forma: ele diz assim, no esforço de retomar minha infância distante, buscando a compreensão do ato de ler o mundo particular em que me movia, permita-me repetir, recrio, revivo
no texto que escrevo a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. A velha casa, os quartos, o corredor, o sótão, o terraço, o sítio das aventuras da minha mãe, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo da minha atividade perceptiva. Por isso mesmo, como o mundo das minhas primeiras leituras. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto em cuja percepção rio, experimentava e quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber, se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com ele, nas minhas relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais. O Paulo Freire, ele destaca aí a questão da leitura, não a leitura do texto, mas a leitura do mundo. A leitura daquilo que o rodeava. E ele descreve, esse texto eu tirei da importância do ato de ler, inverti em alguns trechos, uns estavam lá para depois, eu coloquei para frente. Mas ele vai trabalhar essa leitura primeira. Essa leitura que não é a letra, que não é o escrito, que não está no jornal, não está na revista, não está no livro, mas é essa leitura que te permite aquilo que está ao teu redor. Essa é a primeira leitura. A segunda ideia de leitura, da importância da leitura, do ler, vem do Proust. Você deve conhecer o Proust também, que é um monte, tantos livros aí, tantos romances interessantes, que seria interessante a gente voltar agora para o ler. Olha o que o Proust diz sobre leitura. Diz assim: talvez não haja na nossa infância dias que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que pensamos ter deixado passar sem vivê-los. Aqueles que passamos na companhia de um livro preferido. Era como se tudo aquilo que para os outros se transformava em dias cheios, nós desprezássemos como obstáculos vulgar a um prazer divino. O convite de um amigo para o jogo, exatamente na passagem mais interessante, a abelha ou o raio de sol que nos forçava a erguer os olhos da página ou mudar de lugar, a merenda que nos obrigavam a levar e que deixávamos de lado, intocada sobre o banco, enquanto sobre nossa cabeça o sol empalidecia no céu azul, o jantar que nos fazia voltar para casa e em cujo fim não deixávamos de pensar para logo em seguida poder terminar o capítulo interrompido. Tudo isso que a leitura nos fazia perceber apenas como com inconveniência. Ela as gravava, contudo, em nós, com uma lembrança tão doce, muito mais preciosa vendo agora a distância do que líamos então com tanto amor. Que se nos acontece ainda hoje folhearmos esses livros de outrora, já não é senão como simples calendários que guardamos dos dias perdidos, com a esperança de ver refletidas sobre as páginas as habitações e os lados que não existem mais. Experiência de leitura do Proust. A terceira ideia de leitura é uma ideia minha. Eu estou no Amazonas, estou em Manaus. Moro em Santarém. Geralmente a minha viagem ela é Manaus, Belém, Belém, Santarém, Santarém, Manaus. O nosso meio de transporte na Amazônia é principalmente o barco. Então nós utilizamos geralmente a parte dos rios para andar, ou quando há contato, carro, alguma coisa assim. Hoje fica muito mais fácil ir para algumas cidades da região oeste do Pará, principalmente de carro. Né? Tem a lancha, atravessa o rio e dá para ir de carro. Mas a maior parte, por exemplo, do Amazonas para o Pará não dá para ir de carro, dá só de barco. E a gente apenas vê a parte de baixo,
só aquilo que o rio nos permite observar. Então, fica na imaginação o que está por trás do rio, né? Além das matas que a gente vê na sua superfície, na sua superficialidade. Quando nós saímos de Belém, ou de Manaus, ou de Santarém, para uma dessas duas capitais, de avião, a gente passa a ver além daquilo que apenas no rio a gente poderia ver. A gente vê na sua amplitude, na sua amplidão, a Amazônia, as matas de cima, os rios de cima, né? Nós não temos montanha aqui, mas nós vemos os relevos que se mostram do avião, principalmente quem vai sempre do lado da janela. A leitura, ela é mais ou menos desse jeito. Quando você não sabe ler, quando você não sabe decifrar o escrito, você lê apenas o mundo ao seu redor. Você lê o mundo que o rodeia. Quando você passa a ler o escrito, você passa a ler outro mundo, o mundo da literatura. Esse mundo que tu não conhece, esse mundo que está nos livros, que estão na revista, nos jornais. Então, tu sai da superficialidade e passa a ir além daquilo que os rios te permitem. Então, nós vimos aí nesse primeiro momento 3 situações de leitura. A situação da leitura que o Paulo Freire mostra quando menino, ao redor da sua casa, o que ele vê no seu quintal, como é que ele construiu o seu ambiente. O segundo momento, a leitura do Proust. E o terceiro momento, essa leitura que a gente tem no dia a dia, principalmente nas nossas viagens, seja de barco, seja de carro, mas principalmente quando a gente vai de avião e consegue perceber o todo, consegue perceber aquilo que está além do nosso redor. A leitura, ela passa mais ou menos por isso. E no próximo encontro, a gente vai continuar outras situações de leitura. Até mais.